Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Primeiro dia da 26ª Semana Espírita de Livramento de Nossa Senhora no estado da Bahia. Primeiro dia da 26ª Semana Espírita. Esse ano nós temos como tema central o sentido da vida. Durante toda essa semana, a começar por hoje, 29 de junho, até domingo, dia 5 de julho, sempre às 19h30. Esperamos contar com a participação de todos, irmãos de ideal espírita e internautas de um modo geral. Para darmos início, faremos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, é com imensa gratidão que estamos reunidos em Teu nome para darmos início a mais esse trabalho de uma forma completamente diferente pela qual realizávamos em tempos anteriores. Uma inovação, momentos que nos faz refletir o quanto precisamos mudar para podermos transformar o homem velho no homem novo. Rogamos a Tua misericórdia e que os bons espíritos possam estar presentes, inspirando a palestrante da noite, para que com as suas palavras possamos cada dia mais evoluir nessa caminhada pela qual cada um está destinado a passar neste planeta. Que a Tua luz e a Tua paz seja conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Hoje, a abertura contará com a participação da nossa querida amiga Luziane Bahia, da cidade de Salvador. Ela é advogada, expositora espírita, trabalhadora da juventude espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a mansão do caminho. A quem damos as boas-vindas e desejamos uma noite abençoada. Sua exposição terá como tema o Evangelho de Jesus e os laços de família. A palavra fica com você, querida amiga. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos irmãos da cidade de Livramento, por quem temos um carinho especial, agradecer e ao mesmo tempo parabenizar, por terem mantido esta programação tão bela, tão expressiva, por nos oportunizar, estarmos juntos, mesmo diante das adversidades do tempo presente, mas criando com versatilidade, com resiliência, momentos aprazíveis que se iniciam hoje. Agradecimento especial a todos que estão envolvidos nessa Semana Espírita. Algo que faz muito parte da nossa reflexão tem sido a bênção da doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Diariamente, agradecemos a Deus por termos a oportunidade de devassarmos o invisível através de uma doutrina tão segura, que nos coloca o amor novamente em nossas mãos, em nossas vidas, e que faz, diante de tanto esclarecimento, de tanta revelação, nos traz um sentido seguro à vida. Vai elucidando as nossas questões, vai fazendo com que as nossas dúvidas, elas possam ter respostas. E cada vez que invadimos este conhecimento de maneira especial, nós somos convidados a novas dúvidas, a novos conhecimentos, demonstrando a necessidade de um processo contínuo de crescimento e de amadurecimento. Como todos nós sabemos, a doutrina dos Espíritos veio à humanidade no aspecto terreno em 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E esta obra encantadora,
que a partir da sua segunda edição tem o seu feixe em 1019 questões, traz à humanidade perguntas e respostas, provocando-nos ao conhecimento, não somente das leis divinas, que nos circundam e que às vezes pairavam na humanidade com um certo desconhecimento daqueles que estavam submetidos a estas leis, mas também de conhecermos a nós mesmos. Porque a cada pergunta de O Livro dos Espíritos e a cada resposta é como se mergulhássemos um pouco mais profundamente em nós mesmos. Porque cada pergunta e cada resposta tem muito de nós. Porque é o livro da vida que nos esclarece sobre todos os aspectos deste e do outro lado da vida. Vai nos mostrando de que forma tudo pode ser encadeado, comunicado, de que forma as interações podem existir entre estes dois planos de uma mesma vida. E, acima de tudo, colocando-nos um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, de benevolência, sendo o Criador de todos nós. E esta doutrina que compõe a terceira revelação, e este livro, o Livro dos Espíritos, que inaugura o Espiritismo, ele está dividido em 4 partes. E na sua terceira parte, nós encontramos as leis morais, enfeixadas pelo nosso codificador, com a participação ativa e estruturante dos espíritos, nesta construção por esta obra magnânima, nos traz estas 10 leis que se encadeiam entre si, começando com a lei divina natural e caminhando, passando pela lei de adoração, pela lei do trabalho, do progresso, lei de sociedade, de destruição, de conservação, de liberdade, de igualdade, alcançando a máxima da lei de justiça, amor e caridade. E nesta terceira parte do Livro dos Espíritos, que encontramos as leis morais, é como se o Livro dos Espíritos, como se a doutrina dos Espíritos estivesse nos mostrando a moralidade do Cristo naquela didática das 10 leis. E quando chegamos na lei de sociedade, que encontramos ali algumas formas, algumas reflexões, algumas elucidações às nossas questões, percebemos que há um estudo que se caracteriza, que se apresenta em 3 questões. É a 773, 774 e 775. São questões já conhecidas nossas, mas é tão importante que esta obra seja revisitada por nós, porque ela nos traz a segurança que é indispensável para nós trilharmos a existência, sem temermos, mas mantendo-nos esclarecidos, conscientes de um dever que precisamos realizar, das tarefas que precisamos empreender. Então, quando chegamos na lei de sociedade, nestas 3 questões, livro dos Espíritos, que encantou o Dr. Bezerra de Menezes em uma leitura e que fez com que ele se tornasse espírita, que arrebatou Leon Denis tão novo ao conhecer esta obra, que fez com que Chico Xavier adotasse este livro e o Evangelho como livros de cabeceira para sua existência física, traz, na questão 773, a seguinte pergunta: por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Pela pergunta, olha como nós dissemos que a pergunta ela é importante para o nosso conhecimento. Pela pergunta, já passam algumas coisas na nossa mente, já se passam algumas imagens. Como está se falando dos animais, a gente já começa a pensar, puxa, é verdade mesmo. Os animais, eles não têm aquele cuidado que difere, que vai além. Por que isso? Porque quando
os pais percebem que os filhos já possuem determinada habilidade ou conhecimento, entre aspas, eles já se liberam e vão dar conta daqueles que estão chegando. Por que isso? E vem a resposta dos espíritos. Os animais vivem vida material e não vida moral. Só nessa primeira expressão, os animais vivem vida material e não vida moral, para nós, já se abre um horizonte. Que vida material é esta? Uma vida de alimentação, uma vida de explicar ou de ensinar os primeiros passos para saber se defender, para saber lidar com aquilo que instintivamente os pais já vivenciam e que passam a esta prole, a estes animais que estão chegando. Então, essa possibilidade da alimentação, a possibilidade de uma proteção, de uma defesa, de conquistar o seu próprio alimento, de buscar o seu próprio bando, se assim for, da característica daqueles animais, de buscar o seu próprio espaço, o seu habitat, aquilo que representa a sua própria história. Quando os pais percebem que já existe, por exemplo, as aves já conseguem voar e buscar os seus próprios alimentos, que os animais terrestres já conseguem dar aqueles passos mais firmes e até ensaiam as primeiras caças, estes pais se liberam e explicam os espíritos, porque eles possuem vida material, vida de conservação, vida de uma inteligência, mas que traz a base neste instinto, que cria para estes animais a necessidade da sobrevivência. Atingida esta necessidade, os pais buscam naturalmente, porque é da própria lei da natureza, liberar-se, porque não possuem uma vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. A praticidade desta forma de vida material, que permite com que uma tarefa seja concluída, é deixada de lado porque foi completada, foi concluída, para que se possa alcançar outros, aqueles que realmente necessitam. Só que aí vem Kardec, na sua sabedoria, e pergunta o que ele coloca logo em seguida, que é a 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Olha a pergunta inteligente. Existem pessoas que, é como se Kardec dissesse, comportam-se como os animais, que entendem que podem abandonar os seus filhos, que não são os laços de família, algo natural entre os homens, que não é algo de certa importância entre os homens. O que devemos pensar a esse respeito? Para perguntas inteligentes, respostas inteligentes. E por que não dizermos sábias? Diverso dos animais é o destino do homem. Olha a perfeição na primeira expressão. Diverso é o destino. Ora, nós não vivemos apenas uma vida material. Ora, nós não vivemos unicamente uma vida de sobrevivência. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Se a destinação do homem é diferente dos animais, por que querer essa identificação? Há no homem alguma coisa mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Olha que perfeito. Há necessidade de progredir, ou seja, nós não iríamos nascer e passarmos a existência toda da mesma forma, sem empreendermos esforços para conquistas de habilidades que façam a superação sobre nós mesmos. Nós estamos aqui com uma destinação, com um propósito, e esse propósito é de progredir.
E a gente vai lá e recua um pouco na segunda parte desta mesma obra, e nós encontramos uma questão que nós gostamos muito, que é a questão 132, deste O Livro dos Espíritos, onde nós vemos a pergunta de qual a finalidade, qual o objetivo da encarnação, e os Espíritos respondem que é o alcance da perfeição. A busca por este progresso, como aqui se refere à questão 774, a busca por este progresso para o alcance da perfeição. Perfeição relativa, porque é absoluto somente o Pai. Perfeição das criaturas que somos nós, criadas por este ser, por esta divindade, que é a causa primeira, a inteligência suprema, como nos ensina a primeira questão desta obra magnífica. Continuam. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Porque a gente poderia se perguntar, por que os laços de família, eles foram situados na lei de sociedade? Por quê? Os laços sociais são necessários ao progresso. Para que nós progridamos, precisamos conviver em sociedade. Somos seres gregários por natureza. E é óbvio até que precisamos do outro, porque o outro é o nosso parâmetro de comportamento. Através da convivência com o outro, conseguimos perceber quais são os passos que estamos apresentando. Afinal de contas, a consciência por um erro, a sinalização por uma falta, a necessidade de um burilamento, a necessidade de um aperfeiçoamento, isso se mostra nas relações interpessoais. Na relação social, viver em sociedade, sair deste mundo que é uno, que é indivíduo, que é pessoal, para convivermos com outros mundos, porque cada indivíduo é um mundo em si, carrega em si a sua história reencarnatória, carrega em si os seus aprendizados ao longo das existências múltiplas. Conviver nesta sociedade faz com que entendamos e percebamos estes laços que precisam ser estreitados, dizem os espíritos. Mas a convivência em família estreita ainda mais esses laços, aperta ainda mais as nossas relações. Quando nós refletimos sobre a constituição familiar, nós sabemos que ela não vem por acaso. Os espíritos nos ensinam que não existe acaso, não existem imprevistos, não existem situações não planejadas quando o assunto é a divindade, quando o assunto são as suas leis, as leis divinas. Tudo está muito bem engendrado e concatenado. Tudo faz parte de uma estrutura de projeto de amor construído e arquitetado pelo nosso Pai, que deseja a nossa felicidade e para isto nós fomos criados. Que a todo momento, a cada dia da existência, o convite que esta divindade nos faz, como proposta de um sentido de vida, é buscarmos esta felicidade. Então, imersos neste amor, imersos nesta situação divina, ele nos propõe o aprendizado que não é possível apenas em uma única existência. E aí vamos para a questão 167 do Livro dos Espíritos, que é outra questão que nos chama muita atenção, onde a pergunta não é mais a finalidade da encarnação, mas o objetivo da reencarnação. Para que as existências múltiplas? Para que volvermos à Terra ou às constituições físicas, à experiência encarnatória? Somente nascendo de novo, disse Jesus, era possível alcançar o reino dos céus. E dizem os espíritos, é este processo expiatório, destas experiências expiatórias, mas também de melhoramento da humanidade. Então, é uma forma de correção ou de reequilíbrio da consciência, mas, ao mesmo tempo, passos firmes em prol de um progresso da humanidade, que se inicia em cada indivíduo. Então,
encontramos esta lei da multiplicidade das existências, vimos o quanto a família é ferramenta essencial para que a reencarnação possa se efetivar. A família é a primeira experiência do ser no aspecto social. Por isso ela está aqui inserida na lei de sociedade. Por isso esses laços de família foram colocados didaticamente, pedagogicamente, pelo nosso codificador e pelos espíritos benfeitores, nesta lei. Nesta que faz com que observemos quais são os nossos valores que precisam ser colocados na convivência social. Então vem a família como o primeiro receptáculo do espírito. É a porta de entrada na existência física. E aqueles que fazem parte da organicidade de uma programação reencarnatória para receber essas entidades espirituais que advêm do mundo causal, estes precisam estar imbuídos em si de que detêm uma especial responsabilidade. Porque Deus concedeu-nos a todos nós a possibilidade de sermos co-criadores com Ele. E a experiência é através de trazermos ao mundo estas entidades espirituais com a sua história espiritual, onde o espírito não procede do espírito, mas a carne procede da carne. Então nós, pelo menos em aspectos físicos, biológicos, temos a dádiva de sermos co-criadores. Mas não somente as famílias que são formadas biologicamente, porque todas as vezes que compartilhamos das nossas experiências através do processo educacional, todas as vezes que contribuímos para a formação de alguém, estamos sendo co-criadores. Mesmo que os nossos vínculos não sejam biológicos. Porque a família, ela não é formada unicamente de vínculos biológicos. Existe a família pela adoção. Existe a família pelas afinidades, porque quando a gente olha e diz, não, eu moro com os meus amigos. Mas mora com os seus amigos, divide o mesmo teto, divide as mesmas experiências, laboram dia a dia juntos. É uma família formada de amigos com uma característica talvez diversa, de um conceito jurídico de família, mas é família. Porque está composta de pessoas que desejam estar juntas, que fizeram a eleição de estarem juntas e que por conta de uma convivência tão próxima, convivem e experimentam os mesmos desafios que membros familiares têm entre si, que é o desafio de uma convivência tão próxima, tão perto, que faz com que nós, porque é o grande aprendizado da família, faz com que nós sejamos nessa sociedade que nos recebeu por primeiro momento, nós mesmos. Porque não há como apresentar o tempo todo formatos de defesa, formatos de convivência um pouco mais com verniz das etiquetas sociais dentro do lar. Porque dentro do lar é que nós demonstramos a nossa real personalidade. E com estes que convivem conosco, nesta família estruturada que nós olhamos e pensamos, meu Deus, quando volvemos o pensamento na existência atual. Mas esta família foi formada por tais experiências. Alguém pensou em estar enamorado com outro alguém e dessa forma surgiram as aproximações e daí advieram as proles, sejam biológicas, sejam adotadas. Advieram estas convivências mais aproximadas e às vezes a gente esquece que o nascedouro da família não está aqui. Que ele advém do plano espiritual, mas que advém também de outras experiências nossas. Nesse instituto da reencarnação, cuja família é esta ferramenta,
é este instrumento que oportuniza que, através das reencarnações, nós promovamos este progresso sobre nós mesmos, libertando-nos de amarras tão difíceis com as quais nós nos enveredamos, nós criamos momentos para que elas fossem realizadas e nos tornamos presos consciencialmente a determinadas situações. E estas situações fazem com que nós necessitemos voltar. E voltando naquele núcleo familiar de personagens corpóreas diferentes, mas de personagens individuais que nós conhecemos. E voltando, talvez, representando papéis diversos, representando experiências diversas, temos a oportunidade de nascer de novo. E nascer de novo é buscar de dentro de si um crescimento, um salto significativo para aproveitar a nova experiência. Quantas vezes aqui encarnados estamos e cometemos alguma falha? Arrependemo-nos. E diante daquele arrependimento que a gente mais pede uma nova oportunidade para se redimir, para se refazer, para reconstruir uma história. E às vezes, e muitas vezes, esta oportunidade nos aparece. E queremos agarrá-la com todas as forças, para que ela seja útil, para que ela possa ser eficaz. A presente existência, tendo sido iniciada neste receptáculo chamado família, estes seres que compõem a nossa família representam a nova oportunidade, diante das faltas que cometemos no passado, e que faz com que queiramos agarrá-la com todas as forças, que queiramos tornar esta experiência de grande utilidade para que a eficácia seja real, para que esta oportunidade na convivência familiar seja efetiva. Porque outrora, estes membros que compõem hoje a nossa família estavam no seio da sociedade. Fizeram parte de histórias conosco na convivência social, não integravam necessariamente a nossa família. Alguns membros da nossa família se repetem, porque a afetividade, a amorosidade, a bondade e a fraternidade de muitos faz com que eles peçam para que auxiliem outros, para que venham no mesmo seio familiar. São almas afins, às vezes avançadas dentro de um progresso pessoal, mas que pedem, que solicitam, que façam parte desta estrutura familiar, para ajudar aqueles outros que ainda estão engateando no seu processo de descoberta de si mesmo, que estão ainda percebendo como faz-se este processo de superação pessoal e como se faz isto com a convivência para com o outro. Então, quando o Livro dos Espíritos, na questão 774, nos chama a atenção de que esses laços de família apertam ainda mais os laços que são compostos na sociedade, é porque nós advíamos de lá, de uma convivência social, de um perdão que não foi concedido, de uma experiência mal sucedida que fez com que nós criássemos mágoas uns para com os outros, verdadeiros adversários que comprometeram a existência física ou retirando-a diretamente através dos homicídios ou fazendo com que houvesse perdas significativas, emocionais, financeiras, que faz com que o ódio, a mágoa, a raiva aproxime estas entidades. Porque quanto mais... Porque é interessante que o amor, ele liberta e faz com que nós estejamos juntos
mesmo que distante fisicamente. E o quanto estamos experimentando isso na atualidade? Longe dos nossos entes queridos, fisicamente, mas próximos, porque o amor ele é tão forte, tão real, que faz com que nós estejamos próximos, sinceramente, e que cause um bem-estar, que se propague uma energia benfeitora. De outro lado, o ódio faz com que nós estejamos vinculados. Mas vinculados não de uma forma saudável, nutrindo sentimentos de cobrança e de vingança, que faz com que estejamos comprometidos e que para trazer saúde a ambos é necessário estarmos mais perto ainda. Para que dentro de uma convivência familiar, como pai, mãe, prole, irmãos, nessa experiência do aconchego da família, de receber uma entidade espiritual ainda tão frágil, nas vestes de um bebê, nas vestes de uma fragilidade, de uma beleza, de uma inocência, traz-nos a sensibilização para começarmos de novo. É como se zerássemos a nossa história, para que em novas roupagens construíssemos um novo conto, novos fatos, novas decisões. E estes laços se apertam cada vez mais, porque temos a oportunidade de, vivendo com estes que nos deram a vida física, os nossos pais, termos a gratidão para com eles. Termos o agradecimento em que pese muitos dos pais não tiveram diante da sua forma de experiência de vida as melhores decisões. Mas quem são os filhos, aqueles capazes de julgar? Se em verdade todos nós estamos imersos na mesma experiência fraternal, de irmãos, onde Deus concedeu àqueles que chegaram à frente, que tiveram destaque de uma responsabilidade a ser abraçada neste plano físico, o dever de serem pais. Conversando oportunamente com pais, mães, dialogar as peripécias dos nossos filhos. Dessa geração nova, que chega tão corajosa, tão desafiadora, tão audaciosa, que vem para questionar, e é muito importante que assim venha, porque as estruturas da nossa sociedade precisam ser questionadas, para que o bem seja instaurado e seja audacioso. Não somente o mal, que faz um escândalo, que faz um estardalhaço, mas que o bem possa vir com tanta coragem, com tanta firmeza para que seja instaurado. Conversávamos sobre estas mentes tão danadinhas, que vêm com respostas prontas a todo momento, que nos desafiam, que nos questionam. E estes pais dividiam conosco, nós conversávamos, e eles falavam dos receios que todos nós experimentamos. O receio da educação. O receio de cumprir esta tarefa de educar, de sermos os responsáveis por aqueles filhos que, em verdade, são nossos irmãos, individualidades que Deus nos confiou. E o que nós conversávamos era justamente a necessidade do incremento em nós, de uma segurança, porque nós somos os pais adequados para os nossos filhos. Nós somos e temos a potencialidade de sermos os melhores pais que eles precisam, que eles necessitam. Existe em nós a forma exata e basta que descubramos para que nós sejamos os melhores educadores para eles. Numa formulação de erro e acerto, isso é bem verdade, porque ainda faz parte destas nossas tentativas ainda encontrarmos no caminho as faltas, os erros, os equívocos. Mas dentre estas tentativas empenhadas
é que realizaremos os acertos, porque não desistiremos. Então, se os pais foram aqueles que cometeram as faltas, quem somos nós para julgarmos? A certeza que temos é que, mesmo diante dos erros, eles empreenderam todos os esforços que podiam, que tinham às suas mãos as possibilidades que nutriam para serem os melhores. Mas, Lu, até mesmo aqueles que realizaram abandonos dos seus filhos, quantas e quantas histórias de abandono residem em medo, residem em ausência de confiança em si mesmo, de serem capazes de educar, e que imaginam que aquele à porta de quem eles colocaram a criança, seriam eles capazes de serem os educadores. Não podemos julgar nunca, porque não estamos na individualidade que teve aquela ação, e nem mesmo nas individualidades paternas ou maternas que se predispuseram a esta atividade, a esta tarefa tão missionária. Então, quando observamos estas relações, percebemos que nestas tarefas, nessas personagens, pai, mãe, filhos, irmãos, temos a oportunidade de conquistarmos a essência que o Instituto Família adveio, que é a apresentação de uma moralidade, de um cultivo de valores para que todos nós alcancemos este progresso, que a questão 774, em sua resposta, nos coloca. Olha o finalzinho dela. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, os laços de família. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Deus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, todos nós somos irmãos. Então quis Deus que nestes grupamentos menores nós conseguíssemos a didática, o aprendizado para alcançarmos esta fraternidade. E assim, sucessivamente, à medida que vamos criando e fazendo desses laços materiais verdadeiros laços de família, porque aprendemos lá à frente, até no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui também, na forma que demonstra, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos mostra a parentela espiritual e corporal, que esses laços que se iniciam materialmente, que são ajustados materialmente, eles são a constituição de laços verdadeiros, laços espirituais, verdadeiros laços de família, que tende a criar esta fraternidade, independente da consanguinidade. Então, estes laços, esta forma, esses núcleos familiares, quis Deus que nós nos aproximássemos mais e que, desvestidos da memória, através do esquecimento do passado, pudéssemos, nascendo de novo, defrontarmos na mãe, no pai, nos filhos, nos irmãos, nos parentes, na família, aqueles que foram os nossos adversários, as nossas vítimas, os nossos algozes, que foram os nossos parceiros de coisas inadequadas outrora, sem identificarmos, mas volvermos a uma nova característica e aqui podermos aprender. Na questão 775, que encerra a matéria específica dos laços de família em O Livro dos Espíritos, encontramos a pergunta que todos nós conhecemos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E respondem os espíritos: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um incremento, um crescimento, um alargamento do egoísmo. E aí, quando falamos em egoísmo, quando observamos um pouco acima que a nossa vida, ela vai além da vida dos animais, porque ela se predispõe a uma moralidade, nós começamos a pensar na importância de termos valores moralizantes no seio familiar, que pode e deve ser conquistado através dos nossos costumes educacionais, nossos costumes do bom comportamento,
do falar a verdade, do fazer o bem, do pensar no bem para com o outro, de termos o cumprimento das nossas tarefas, o cumprimento dos nossos deveres sociais, das nossas atividades que fazem com que componhamos uma sociedade, tarefas que realizamos dentro da sociedade chamada família, mas que se estendem para a sociedade maior. Todos esses valores que demonstram a fidelidade, a responsabilidade, o respeito, o quanto tudo isto se aprende, se é cultivado, se é engrandecido na família. É a família o primeiro celeiro educacional. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, é um celeiro de bênçãos, onde, a partir daquelas experiências de convivência, desenvolvemos estes aspectos morais. Mas a família terá uma qualificação moral sólida e firme, inquebrantável, se esta família conhecer o Evangelho de Jesus. Evangelho que vem do grego, que significa bom, e angelion, que significa mensagem, mensagem boa, boa nova, que se confunde a palavra evangelho com o Novo Testamento, que relata, que trata da vida de Jesus, da vinda do Messias, que o Antigo Testamento, que os profetas já anunciavam. Este Novo Testamento formado pelos 4 evangelhos conhecidos por nós, de Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo Ato dos Apóstolos, pelas cartas e também pelo Apocalipse, 27 livros, que trazem a boa nova, que trazem a boa notícia, que trazem esta proposta pautada nos ensinamentos de Jesus, que nos colocam Jesus, que nos coloca Jesus em nossa vida e faz com que olhemos o seu evangelho como uma fonte inesgotável de conhecimento, mas não conhecimento unicamente teórico, mas um manual, como diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo intitulado Boa Nova, onde ele diz que o Evangelho de Jesus é um manual de amor, é um roteiro. Se é um manual, se é um guia, não tem como ser algo apenas teórico. No livro Pontos e Contos, o mesmo benfeitor, Humberto de Campos, ele diz que o Evangelho do Nosso Senhor, ele não é uma obra para que se fique em museus. Como é que são os museus? Lugares destinados às obras raríssimas, de grande admiração, de grande respeito, onde nós vamos, seja fisicamente ou seja eletronicamente, para contemplar estas obras. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, diz o benfeitor Humberto de Campos, em verdade é um roteiro palpitante para a vida. É um roteiro, é uma forma de conduzir-nos à prática palpitante. Percebamos que existe uma qualificação para representar que este evangelho não significa simplesmente um conjunto histórico da vida do Cristo, ou um relato da sua moralidade, mas uma proposta de transformação. O evangelho vem para nos propor a mudança. Jesus, como diz o Livro dos Espíritos na questão 625, é o modelo e guia para a humanidade. Se ele é um modelo e guia, ele é uma bússola orientadora, que vai fazer com que nós não nos percamos no caminho, que vai fazer com que nós olhemos as nossas relações humanas e percebamos os direcionamentos que ele nos traz através do seu evangelho. Evangelho que fala de amor, que fala de perdão, que fala de renovação, que fala de compreensão. Um Jesus que fala de família, dignificando o instituto familiar. A primeira experiência pública de Jesus foi em um casamento.
Foi nas bodas de Caná, onde aquele público que ali se encontrava, comemorando a união entre duas pessoas, teve a possibilidade de experimentar um líquido diferente. Onde aquela água utilizada por Jesus adquiriu um sabor especial do líquido a que todos aplaudiam, chamado vinho. E ficou célebre aquele momento da transformação da água em vinho. Até hoje, no meio social, quando falamos do comportamento de alguém e queremos dizer que ele alcançou um comportamento positivo, diferenciado, não é verdade que a gente diz assim, fulano mudou da água para o vinho. Olhando o vinho como essa simbologia de algo positivo. Mas por quê? O processamento do vinho requer um labor. A plantação da uva, a colheita, a escolha do fruto, a maceração daquele fruto, a separação do licor exato, no ponto exato, para formar aquela bebida que traz um sabor especial. Porque a água, ela não tem um sabor, né? Assim que a gente aprende na escola. Ela não tem cor, ela não tem sabor. Mas este vinho apresenta este sabor. E Jesus faz esta modificação, ele traz esta notícia, inaugurando a sua história de evangelho nas bodas, na união entre duas pessoas, no nascedouro de uma família. Porque, como dissemos, família não necessariamente precisa ter o seu conceito jurídico, e olha que o conceito jurídico já está bem largo, a contemplar todo este grupamento que se predispõe a trilhar junto estas pessoas que escolhem caminhar juntos, independentes de uma tradicionalidade que possa acontecer na história social, mas que criam entre si, no conceito jurídico, aspectos legais de responsabilidades, de deveres, de direitos, mas num aspecto divino, num aspecto espiritual, que também cria essa conjugação, porque são esses laços de família que se apertam. Então ali, nas bodas de Caná, era um casamento que aos olhos sociais pode representar a maior formalização de uma família, mas que não é o único, porque não é a única forma de iniciar a família, mas demonstrava Jesus que a sua história, que a construção do reino dos céus, a que toda a sua mensagem adviria, ela se pauta e ela se fortalece na união de pelo menos duas pessoas. Nestes laços que precisam ser estreitados. Porque é daí que tudo advém. Ele parte desta mensagem e tudo segue adiante. Lá na frente, Jesus tem a oportunidade de dar mais uma lição à família, de trazer mais um conhecimento. Quando ele está visitando a família de Betânia, que era a família de Lázaro e as suas duas irmãs, Maria e Marta. Ele está ali nas cercanias de Betânia, caminhando com seus discípulos, e resolve fazer um repouso. Nós sabemos da história de Jesus que ele repousava apenas na casa de Lázaro ou na casa de Pedro. Ele não tinha o costume de estar na casa das pessoas. E a família de Lázaro era como se fosse a sua família. Ele saúda Lázaro, que estava à frente, porque um dos discípulos de Jesus vai à frente para anunciar a sua chegada, e ele fica à porta para receber Jesus. Olha que felicidade. A família recebendo Jesus em sua casa. Jesus e os seus mensageiros. Jesus e os seus apóstolos. E ele saúda, Jesus fala da paz, que a paz estivesse ali. Ele entra. E como é que Marta fica? Marta fica como muitos de nós ficaríamos e ficamos, por obviedade. Jesus vem em nossa casa, vamos arrumar a casa. E Marta arrumando e dando conta das coisas materiais, e Maria senta aos seus pés. Porque Jesus começava a falar. E ele ia falar das coisas do reino. Mas Marta estava muito atarefada e diz, mas olha, fala com ela. Chamando a atenção de Jesus. Fala com ela para que ela venha me ajudar. Diz para Maria o que é importante fazer.
E Jesus, utilizando-se de uma história, convida Marta a perceber que se um rei passasse por uma localidade e estivesse na casa de alguém e escolhesse aquela casa para falar coisas importantes do seu reino, o que seria mais interessante? Não seria parar e escutar as coisas que são os direcionamentos deste reino? E Marta, entendendo, percebe, como diz Jesus, que Maria tinha escolhido a melhor parte. Sentar-se para escutar os anúncios do reino. Onde aquele Senhor, porque ele mesmo disse que o reino dele não era deste mundo, estaria a falar as coisas belas, anunciando a beleza deste reino dos céus. Jesus no lar. Lição que ele traz para Marta, mas lição que ele traz para todos nós. Para estes laços de família, é importante Jesus no lar. Porque Jesus no lar vai nos dizer quais são as formas da construção do reino dos céus em nós. Que não se trata de ser erguido nos corações alheios como proposta de falas ou de transformação que achamos importante para o outro, mas como construção de pilastras significativas numa base sólida de amor que diz respeito à nossa individualidade, que é o nosso olhar para este reino que precisa nascer em nós. Jesus no lar se faz como algo de expressiva importância, para que a paz dele seja por nós percebida e respeitada, para que através dos seus mensageiros ele possa fazer do nosso lar um santuário de paz. Para que ele possa fazer do nosso lar um abrigo e uma morada, onde ele elege estar. Porque nós elegimos também conceder a ele tempo, dedicação, porque mostramos para ele que vale a pena investir em nós. Não porque nós somos seres que não nos equivocamos, mas porque somos seres que percebemos a dádiva do seu evangelho em nossas vidas. Porque levamos com seriedade a sua mensagem e porque percebemos o quão é abençoada a sua presença entre nós. Quando ele direcionou os seus discípulos, quando aqui ele estava encarnado, que disse que quando batessem a porta, entrasse, iriam encontrar aqueles que iriam dar guarida às suas mensagens, que ali eles ficassem, que ali os mensageiros de Jesus, ou seja, os seus apóstolos físicos, que ali eles ficassem. Mas se quando eles batessem na porta, aquelas pessoas não dessem importância, que eles sacudissem as poeiras das sandálias e se retirassem. Porque ali não tinha o real sentido, a real percepção da mensagem do Cristo. Olha o quanto isto servia para algo material, mas quando nos traz de ensinamento para algo espiritual. Quando olhamos esta mensagem pelo viés espiritual, identificamos que os mensageiros de Jesus entram na nossa casa. Mas nós só teremos paz, só perceberemos esta paz que ele nos traz se fizermos esta conexão. Se estreitarmos esta possibilidade conectiva com eles, de conectividade com eles, para que aí eles fiquem, para que eles não sacudam as poeiras e saiam, porque nós não demos a importância à mensagem do Evangelho de Jesus. Os mensageiros do Cristo estão no nosso lar diariamente. Mesmo quando nós estamos com uma certa rebeldia, mesmo quando nós estamos adversários naquele momento e refratários à mensagem do Evangelho. Mas eles ali estão, aguardando uma oportunidade para que nós percebamos a paz que eles vieram nos trazer. E nos momentos que nós nos conectamos, nós sentimos que nunca mais eles se apartaram de nós. Não é porque quando nós não estamos vinculados, eles foram embora. É porque nós fomos embora desta realidade crística que eles vieram trazer.
É porque nós nos apartamos de um lar estruturado por Jesus que nos espera para que nós construamos a grande família universal, onde ele mesmo nos ensinou. Numa outra passagem, quando ele está reunido e as pessoas dizem, olha, aí fora está sua mãe e seus irmãos. E ele, apontando àqueles que ali estavam presentes, primeiro ele questiona, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele aponta, senão estes que fazem a vontade do meu Pai. Muitos podem interpretar, como diz o nosso próprio codificador, quando nos traz essa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, a gente pode pensar que estas palavras são desconexas do Cristo, não fazem parte de um contexto, e muitos que lhes foram adversários podem usar desta expressão para falar mal de Jesus, para denegrir a sua mensagem, para denegrir o seu Evangelho. E Kardec nos sinaliza, todas as vezes, que nós observarmos palavras ou expressões incongruentes, vindas do Mestre, ou elas não foram transmitidas da forma adequada, não tiveram uma transcrição adequada, ou elas precisam ser interpretadas de uma forma sistemática. O capítulo A Estranha Moral mesmo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, de estranho não tem nada. Porque quando interpretamos de forma sistemática e saímos da interpretação literal e buscamos mergulhar na profundidade do ensinamento que tem a coadunação dos paradigmas trazidos por Jesus, que é uma lei pautada no amor e na caridade, não há estranheza, não há incongruência, não há controvérsias. Então, quando Jesus fala isto, ele está a explicar que a família, ela tende a ser muito mais ampla do que os laços consanguíneos, que já estruturam, já fortalecem, já tornam mais fortificados os laços entre aqueles que a compõem. Mas também esta família universal, cujos laços se estendem. E isto é verificado no próprio seio familiar. Todas as vezes, e é por isso que encontramos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da reencarnação, de nascer de novo, da pluralidade das existências, que encontramos lá que a reencarnação fortalece os laços de família. Porque a cada oportunidade que a ferramenta família nos oportuniza a reencarnação, nós temos a possibilidade de estreitarmos os laços e angariarmos mais seres para a nossa família espiritual. Família que às vezes tem parcela reencarnada conosco e tem parcela no além-túmulo. A torcer por nós, a orar por nós, a desejar que nós cumpramos a nossa programação, a criar mecanismos para nos auxiliar, que formam esta família que se estende além destes laços materiais, além de uma parentela corporal, que compõe esta parentela espiritual. Então, quando Jesus diz aqueles que fazem a vontade do Pai, e aí quando a gente vê vontade de Deus, a gente pensa, aí é que vem problema, né? Porque geralmente a nossa vontade, ela não está muito próxima da vontade de Deus. Só que nós temos uma vontade que é equivalente à vontade de Deus. Mas a gente precisa descobrir isto. E o Evangelho de Jesus oportuniza isto para que nós descobramos, através das relações interpessoais, como a nossa vontade se coaduna com a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa felicidade. É o alcance desta nossa transformação, deste nosso progresso intelectual e moral. E qual é a nossa vontade? A nossa vontade também é de sermos felizes. Vontade esta que fica obnubilada pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios, pelas nossas recalcitrações, que faz com que nós
fiquemos girando em torno do egoísmo e do orgulho, dando tanta importância a eles, que faz com que tenhamos tanto tempo desperdiçado com inveja, com ciúme, com avareza, com ódio, com mágoa, ao invés de observarmos as ferramentas de Jesus, do seu Evangelho, que veio para fazer com que o amor, que o perdão sejam realidades, para que a solidariedade, para que a fraternidade, que é uma consequência natural, ela possa acontecer. A nossa vontade também é de felicidade. A nossa vontade também é de paz. O que diverge é o como nós queremos alcançar. Onde, em muitos momentos, os caminhos que adotamos não são os caminhos que professamos, não são os caminhos que sabemos serem os adequados. Mas vem este farol, chamado Espiritismo, a iluminar todo o caminho chamado Evangelho de Jesus e nos fazer enxergar quais são as instrumentalizações que temos às nossas mãos para alcançarmos esta felicidade. O tempo presente, o momento atual, ele é desafiador. Ele nos faz questionar vários postulados e várias verdades que trazemos no nosso interior. Ele faz ficarmos, às vezes, perdidos por não sabermos adotar ou termos a possibilidade de adotar os mesmos hábitos e por estarmos sendo convidados à adoção de hábitos novos. Para este momento e para todos os outros, é sempre Jesus. É sempre Ele. É sempre o mensageiro, o irmão mais velho. É o governador do planeta. Aquele que com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, veio à Terra nos tempos idos para nos ensinar a amar. É sempre Ele, no ontem, no hoje e no futuro. Sempre. A sua docilidade, a sua clareza, a sua didática, é sempre o seu amor e a sua paz. É sempre o seu evangelho, a sua boa nova, as boas notícias, que vieram para ficar conosco para sempre, como ele prometeu o Consolador, que viria para dizer o que ele disse, mas para dizer coisas que ele não pôde dizer. Pela nossa condição de progresso lá atrás, seria insuficiente para captar a sua mensagem. Mas que amadurecidos, um pouco mais, conscientes do significado do sentimento amor e sedentos por este amor, teríamos mais sensibilidades para que a nossa atenção estivesse voltada a percebermos este evangelho. É ele sempre que deve estar em nosso lar, na nossa família, núcleo familiar, a partir do evangelho do culto no lar, das orações, da convivência, cultivando a paciência, o aprendizado da compreensão, do perdão, do silêncio, o aprendizado que esta convivência entre tantas pessoas diferentes, ela nos traz. Mas também evangelho, que nos ensina a viver no lar amplo, chamado sociedade, planeta Terra, que nos faz alavancar ainda mais as nossas potencialidades, estendendo possibilidades de crescimento, de renovação e de transformação a tantos quantos façam parte, direta ou indiretamente. Lar que compõe o plano espiritual, espíritos conectados conosco, afins conosco, que formam a nossa família espiritual ou que formam a nossa família por afinidade, que às vezes denominamos de obsessores, mas que são nossos irmãos, que também na convivência familiar com eles aprendemos um pouco mais de vencermos as dificuldades, as adversidades, as anfractuosidades. Mas também Jesus neste lar,
no lar interior, que conjuga emoções, sentimentos, que precisam ser alinhadas numa educação pautada na disciplina e na coragem, para vencermos o mundo e seguirmos firmes no desiderato e no propósito, na destinação da nossa felicidade. É Jesus sempre, ontem, hoje e amanhã. Que Ele possa nos abençoar, trazendo neste momento de desafio a beleza do Teu Evangelho, renovado através do Espiritismo, através desta possibilidade de amplitude da nossa visão, dos nossos sensores, a abarcar em nossos corações e nossa mente esta verdade. Mas também que Ele possa abençoar o nosso propósito de transformação, de soerguimento. Que, ao tomarmos do arado, consigamos, conectados com Ele, com os benfeitores espirituais, construirmos uma história diferente, um conto de páginas especiais, de reequilíbrio da nossa consciência, mas de melhoramento nosso. Que os benfeitores espirituais também nos abençoem e nos protejam. E que o nosso anjo guardião seja o nosso amigo inseparável, a nos aconselhar, a nos apresentar propostas de transformação pessoal. Muita paz para todos. Os nossos agradecimentos à querida amiga Luziane Bahia pela belíssima exposição da noite. E, como você disse aí, aqueles que teve a oportunidade de te assistir, escolheram a melhor parte. Estaremos de volta amanhã às 19h30, dando continuidade à 26ª Semana Espírita de Livramento. Teremos como palestrante Rosiane Muniz, da cidade de Barreiras, cujo tema será o papel do jovem na sociedade. Como prece de agradecimento, encerraremos com a vibração musical, com a presença do amigo, maestro Christian Cardoso, da cidade de Rio de Contas. Muita paz a todos. Uma boa noite. Já encerrou? Nós pedimos desculpas porque não conseguimos transmitir o áudio do encerramento com o maestro Christian. Uma falha técnica aqui, mas esperamos corrigir. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Mais uma vez, Luziane, muita paz. Que Jesus te ilumine sempre. Você já é ativo fixo aqui da nossa
sociedade aqui em Livramento. Muito obrigado, viu? Muita paz e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço imensamente aos irmãos que nos acompanharam e até uma nova oportunidade. Um beijo imenso a todos, de muita paz e saúde a todos. Dê um grande beijo, um abraço na sua filhinha. Muito obrigada.